falo no livro, tem um capítulo especial no livro, que é sobre como a teoria da evolução, primeiro ela toma conta da academia, e depois ela toma conta do meio social, da mídia de uma forma geral. E isso acontece principalmente por causa de 2 livros. Um de um cara chamado o primeiro é Adrian White, e o segundo, 20 anos depois, um cara chamado John Draper. Esses 2 caras vão escrever 2 livros que são, eu chamo de os primeiros best-sellers ateístas. Onde, até no título eles colocam o conflito entre ciência e religião. É uma narrativa que foi criada nessa época. Foi criada pelo Clube X e foi disseminada principalmente no meio social, no meio das pessoas, através desses 2 livros. E aí eles inventam alguns argumentos para poder dizer que ciência e religião sempre tiveram em conflito. Um dos mais famosos é o argumento de que a igreja perseguiu os cientistas por causa do heliocentrismo. Na verdade, não foi isso. Foi num período de Contra-Reforma. Galileu foi financiado a vida inteira pela igreja. Galileu era financiado pela igreja. A igreja pagava as experiências, o conhecimento científico de Galileu. E Galileu, ele pede permissão, aí ele já em contato com... Aí Copérnico começa primeiro, né? Copérnico é que vai propor a teoria heliocêntrica. Isso, na verdade, os gregos, os sumérios já sabiam da teoria heliocêntrica. Já falavam, né? E o Copérnico, ele vai ser o primeiro a colocar isso na Idade Média. E a igreja não disse nada. E tanto é que tinham muitos religiosos que acreditavam no heliocentrismo. Que não era o Sol e a Lua girando em volta da Terra, mas a Terra girando em volta do Sol. Tá. E os outros planetas também. Muitos acreditavam nisso na academia e ninguém dizia nada. Ou no sentido de contra e de repor. Não, era uma teoria, o heliocentrismo, e a teoria de Copérnico, como era conhecida, e outra teoria que era o geocentrismo, que não é nem uma teoria bíblica. O geocentrismo é uma teoria platônica aristotélica. Filosófica mesmo. Vem de Platão e Aristóteles, o geocentrismo. Ou seja, que as coisas giram em volta da Terra. É Platão e Aristóteles. E isso tomou conta da academia durante séculos. Aí, ok. Copérnico vai lá, coloca a teoria do heliocentro. Kepler e Galileu começam a desenvolver mais aquilo, principalmente Kepler. Galileu roubou muita coisa de Kepler. Eles se comunicavam, pô. Nada se cria, tudo se copia. Rapaz, Galileu foi muito fuleiro com Kepler. Kepler era um coitado, trabalhava pra caramba, e Galileu era na esbórnia, tal, era financiado, era famoso, era rico, enquanto Kepler só se lascava, né? Mas enfim. E o coitado do Kepler mandando cartas pra Galileu, aí Galileu pegava as ideias e ficava publicando e ficava mais famoso ficava do que Kepler. Famoso. Aí o que é que acontece? Galileu vai e pede ao Papa licença para escrever sobre o heliocentrismo. E o Papa autoriza ele a escrever. O Papa autorizou o livro do Ok, pode escrever aí. Só que quando Galileu vai escrever, Galileu era escroto, pô. Ele tirava onda mesmo, Galileu. Aí ele escreve Sistemas de Dois Mundos, o nome do livro. Aí ele coloca 2 personagens. Um é ele defendendo o heliocentrismo. E o outro é um personagem chamado Simplício, que já no nome já tá diminuindo, cara. É Simplício. Que é retratado como sendo o Papa. Aí o Papa ficou um arara, doido. Ficou invocado com ele. Porque era naquele período de Contra-Reforma, que tinha Lutero, que tava aquela confusão toda acontecendo. E essa... A igreja tava passando por um tempo difícil, né? E essa zombaria com o Papa, né, tirava mais poder ainda do papado, da igreja, da né? igreja. Aí ele vai e vai fazer o julgamento e a condenação de Galileu. Só que quando isso acontece, Galileu já tá velho mesmo, com mais de 80 anos, cego, e sem ter para ir para lugar nenhum. Já tava no fim da linha. E ele é condenado a viver num palácio, que era onde ele já vivia. Tá entendendo? Tudo ficou na mesma. Não tinha isso. E os livros, o livro de Galileu foi proibido, por exemplo, mas o de Kepler e o de Copérnico não foram. Tá entendendo que não é uma questão do heliocentrismo? A igreja não estava perseguindo o heliocentrismo. Tanto que pouco tempo depois aceita e vai para frente, todo mundo aceitou e tá todo mundo de bem. Se ela realmente brigasse com a ciência, ela continuava brigada até hoje. Sim, e não é isso que aconteceu. Ela continua financiando. Quem vai construir as primeiras universidades? Não são reis. Não são filósofos. Claro, teve a de Platão lá, mas as primeiras universidades mesmo, os prédios. Porque a Universidade de Platão era era mais como um local de reunião das pessoas. Ele fazia mais na praça, né? No Bosque, na verdade, que era o Bosque Academy, que era o nome de um cara lá.
Era um dedo duro lá que deu. Tu conhece a história, não? De onde vem Não perfeitamente. o nome academia? Do nome academia, não conheço. A, Academe era um cara que vivia lá em Atenas. Aí, segundo a mitologia grega, tá? Sim. Aí Teseu, ou Teseu, ele era rei de Atenas e um dia tava enchendo a cara de cachaça lá com um amigo dele e disseram, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos sequestrar a Helena, que é a mulher mais bonita do mundo, tal, e tudo mais, a gente traz pra cá, ela ainda com 12, 13 anos, tal. Isso acontecia muito na Grécia, sabe? Sim. Aí eles vão sequestrar a Helena, que vai dar a confusão da Guerra de Troia. Tá, né? Helena de Troia mesmo. É a mesma Tá. Helena de Troia, né? Que nessa época era a Helena de Esparta. Tá. Aí Esparta era a nação mais poderosa que tinha naquele momento, né? E aí os irmãos de Helena vão catar ela. Castor e Pólux. Vão procurar ela. Aí eles chegam lá em Atenas, assim, é o seguinte, a gente vai queimar a cidade toda, a gente não sabe onde é que ela tá. E aí o Academes, ele tinha um bosque lá onde ele dava aula para as pessoas e tudo mais. E aí ele vai, esse cara, e diz onde a Helena tá. E salva... Foi o dedo duro. Exatamente, e salva a cidade. Ele dedurou, mas salvou a cidade. Aí ele ficou famoso e o bosque de Acadêmicos ficou sendo considerado um lugar sagrado. Aí Platão, Sócrates, antes de Platão, quando ele começa a dar as aulas dele, aquele conhecimento filosófico extraordinário, é no bosque de Acadêmicos. Aí veio a palavra academia. Entendi. Entendeu? Entendi. Platão já vai trabalhar mais num prédio. Aí no prédio tinha na fachada assim do prédio, aqui só entra matemático. Porque mata quer dizer conhecimento em grego. Aí matemático na época não era o cara que sabia calcular. Também era necessário, mas era aquele que tinha conhecimento. Tá. Entendeu? Que tinha um pensamento geral sobre todas as coisas. Mas conhecimento geral, na verdade. Na Idade Média, quem vai construir as igrejas e a educação de uma forma geral é a igreja. Sim. Se não fosse as igrejas, se não fosse principalmente que era a o igreja grande católica, poder da Idade Média, né? Exato. Não, o poder era os reis mesmo, né? Mas a igreja tinha influência Tinha. muito grande, né? Muito grande. Tanto que vai ser um dos motivos da Contra-Reforma, as pessoas se associarem a Lutero e o negócio, para poder se livrar um pouco da influência da igreja sobre os reinados, né? Sim. Isso acontece demais. Mas por exemplo, as próprias igrejas protestantes, uma das primeiras coisas que elas começaram a fazer foi construir universidades. Para que as pessoas tivessem educação. Tivessem o conhecimento. Exato. Galileu, ele fala de 2 grandes livros no mundo. Que a gente tem que estudar 2 grandes livros no mundo. O primeiro é a Bíblia e o outro é a natureza. Sim. E que um complementa o outro. Esses são os 2 livros que a gente precisa estar sempre estudando. O apóstolo Paulo mesmo escreve que Deus se revela nas coisas criadas, na natureza criada. Então é impossível você olhar para a natureza e não ver Deus. Exato. Quando eu estou estudando, eu às vezes fico até emocionado. Quando eu vejo um grau muito alto de sofisticação, por exemplo, quando eu estou estudando o DNA, né? Quando eu estudei esse artigo que mostra que o DNA é um computador quântico, eu fiquei assim maravilhado com os detalhes. Isso me maravilha mesmo. Nossa, ver a extraordinária magnitude do nosso Criador. É só uma mente muito inteligente para realmente poder arquitetar isso. E muito inteligente, porque a gente não tem uma palavra melhor para isso. Porque a gente não chega nem perto do que é isso. Não tem como. A gente não chega nem perto do que é isso. Do que é tamanha inteligência, tamanha coisa extraordinária, como uma coisa se encaixa na outra, como uma coisa tem beleza. Isso me deixa até emocionado, pô. E aí, assim, até eu entrar na religião e começar a entender a espiritualidade, eu era quase que eu era agnóstico. Tá. O ateu envergonhado, né? Aí eu era agnóstico. Mas depois que eu comecei a entender que aquilo que está à nossa volta foi criado, e eu fui estudando e me maravilhando com aquilo, eu me sinto assim muito mais próximo de Deus. Eu me sinto muito mais conectado a Ele pelo conhecimento que eu estou adquirindo do que Ele criou. Voltamos para Paulo de Tarso. Exatamente. É tão lindo isso, bicho. É tão maravilhoso. Pessoas que, por exemplo, chegam num congresso de design inteligente, pessoas que vieram me procurar no congresso de design inteligente, dizer que a gente está incentivando elas novamente a voltar para a academia. Pessoas, inclusive,
100 horas, pessoas com 40, 50 anos de idade. Pessoas comuns. Exato. Eu quero voltar para a academia. Eu quero continuar meus estudos agora. Porque não é uma evolução doida e aleatória que fez. Eu agora estou sabendo que foi... ir. No próximo eu falo pro Marcos. Fantástico. Marcos, quero estar com vocês lá. Rapaz, quando eu escutei isso, eu fiquei assim... Eu quase choro assim quando o cara me disse isso. Porque é o sentimento que eu tive. Sabe? Foi o que abriu sua mente. Exato. Aí você está incentivando as pessoas nisso. As pessoas estão começando a... Poxa, eu não vou estudar só processos aleatórios que aconteceram ou que podiam não ter acontecido. Porque, inclusive, tem religioso que é maluco, pensa que Deus só deu o start inicial e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, nem pode ser, né? Aperta o play e fala, se vira. Se vira. Ele só deu o chute inicial no universo e se formasse gente, tá lá se formasse vida, tudo bem. Senão ele estava em outro lugar fazendo outra coisa. Tem muito maluco que acredita nisso mesmo. Eu acho que Deus só deu o start inicial. É mesmo. E se não tivesse dado certo? E aí? Nisso, cara, eu assim, incentivo muito as pessoas a estudarem. E quando vejo alguém querendo voltar a estudar, porque começou a reconhecer Deus nas coisas criadas, isso me enche o coração de alegria.